Amados irmãos e irmãs, estamos neste primeiro domingo do Advento, abrindo o ano litúrgico, o novo ano litúrgico da Igreja, Ano A. E também recordo que os jovens que estavam no encontro, que estão agora na segunda missa, juntamente com as pessoas que estiveram lá, quem participa da segunda missa dominical recebe uma indulgência. Quem participa de duas missas, você pode atribuir ou para você ou para as almas dos fiéis falecidos, e cada um coloque na sua intenção pessoal, possa aplicar esta Santa Missa e receber também a Santa Comunhão, sabendo, levando em consideração que quem recebe a comunhão está em estado de graça. Caríssimos irmãos e irmãs, a Igreja nos exorta neste primeiro domingo do Advento a esperança da salvação e a vigilância. Por isso acendemos a primeira vela do Advento, a vela verde, que seguirá a uma feliz conversão, que é a vela roxa, que seguirá a vela rósea, que é acendida no domingo Gaudete, domingo da alegria dentro do tempo do Advento, e por fim a última vela, que se refere ao amor divino da salvação, que é o Verbo encarnado, próximo já do grande dia feliz deste tempo preparatório, que é o Natal. A princípio, somos exortados a viver um Natal do Senhor, um Natal em Cristo, e não um Natal como vivem os pagãos. Uma grande preocupação que há neste tempo, que a gente não sabe de onde veio, nem quem ensinou, é essa coisa subjetiva ou que fica no inconsciente de fazermos um Natal, uma grande festa, um banquete assim, que é fora do tempo em que nós estamos vivendo, e nós somos exortados desde o início a preparar o nosso coração para o nascimento do menino Jesus. Então, como nós cantamos no Salmo, canto com um refrão muito feliz, que alegria quando me disseram vamos à casa do Senhor. A pergunta que nasce, irmãos e irmãs, é que vamos entrar na casa que é na minha ou do Senhor? Do Senhor. E a casa, e não sei se vocês já pararam para pensar, mas quando a gente chama Nosso Senhor Jesus, Nossa Senhora a Virgem, se Ele é o Senhor e eu sou filho dele, e se ela é a Senhora e eu sou filha dela, filho dela, significa dizer que o Senhor, Ele é um patrão, podemos assim dizer, é Deus, e que a minha pessoa em relação a Deus, Ele é o Senhor e eu sou o servo. Ela é a senhora e eu sou o escravo. E quando eu entro na casa do Senhor, eu como escravo, eu como servo, o que é que eu faço quando eu entro nessa casa? Derrubando tudo, bagunçando, falando alto? Licença, permissão, Senhor, posso entrar? Né? Então a casa do Senhor, que alegria quando me disseram vamos à casa do Senhor, significa, amados, que Jesus Cristo ele já veio no primeiro momento na carne, quando se encarnou, e que Ele virá no segundo momento na sua glória, que a exortação da vigilância nos coloca a ficarmos atentos e vigilantes, do mesmo modo que Deus prometeu a Noé que fizesse a arca, e todos ficaram zombando de Noé, dizendo, este velho está louco, onde é que ele vai fazer uma arca desse tamanho, se não tem mar, não tem rio, não tem água, ele está ficando gaga. Então a zombaria foi enorme, pois nos dias antes do dilúvio, aí tinha uma prática que todos estavam vivendo.
A casa do Senhor, meus irmãos e irmãs, então ela é o nosso corpo, primeiramente, porque somos templos do Espírito. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eu entro na casa do Senhor, na minha vida de oração, e é um momento muito feliz, um momento da oração pessoal, de fazer comunhão com Deus. Depois, esta casa que vai sendo preparada, que é o nosso corpo, dentro desta casa, que é uma arca também, que é a igreja, que nos ensina a esperar esta vinda na glória do Senhor. Então, esta espera é porque Jesus está vindo pouco a pouco em cada Santa Missa, ou melhor, dentro do tempo da igreja. Então, o tempo da igreja, no tempo da igreja acontece essas pequenas voltas de Jesus, que vai preparando-nos para o quê? Para a sua vinda gloriosa. Então, quando temos uma tradição na igreja que o primeiro mundo ele se acabou com água, porque se refere a este tempo de Noé, e temos também uma referência de que o mundo irá também se acabar em fogo, né? Temos essa tradição. O mundo se acabou uma vez em água, e a gente é criancinha, a gente pensa, eita, no mesmo tempo de Noé acabou o mundo, e Deus fez nascer um mundo novo. A gente sabe que foi um acontecimento de fato histórico, né? Que aconteceu numa pequena região e que houve um recomeço de uma nova aliança com Deus diante de tantas alianças que Deus fez com a humanidade. A nova e eterna aliança, ela foi prometida por nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Ceia. Fazer isto em memória de mim. Então, toda missa é uma renovação da aliança divina que nosso Senhor Jesus disse: eis que estou convosco até os últimos dias. E a promessa de nosso Senhor então se cumpre na Santa Missa, no tempo da igreja. E a igreja nos ensina em sua pedagogia a realmente preparar esta vinda do Senhor. Por quê? Pode ser, compreendei bem isso, diz o Senhor, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Ele virá de todo jeito. Ele virá na nossa morte e ele virá realmente na parousia, na sua vinda, para julgar vivos e mortos. Então, por isso que São Paulo chega a uma conclusão: vivos ou mortos, nós, por Deus, seremos julgados. E aí, amados, nós então vivemos muito bem, queremos viver em amizade com Deus, para que na hora do juízo, que vai ter um particular quando a gente morre, e vai ter um final quando Jesus voltar. Quando a gente morre, no juízo particular, nós já temos a sentença se vamos para o céu ou se vamos para o inferno, para a perdição. Isto acontece imediatamente com a nossa morte. E ficamos esperando, vivos e mortos ou padecentes, a igreja padecente que está no purgatório, aguardando quando o Senhor vai voltar. O dia e a hora, nem o Filho sabe, apenas o Pai. E isto ele disse aos apóstolos, ele já revelou aos apóstolos. Então, amados, se Jesus ele tem um cuidado especial para com seus filhos, e a pergunta que nós devemos fazer nesta Sagrada Liturgia é: o que eu sou capaz de fazer para obedecer a este Senhor? E aí, o cuidado que Jesus tem por nós é que nós não nos percamos no meio das coisas. Por isso que ele diz depois: no tempo de Noé,
Todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Não que se dar ou casar-se seja algo mal aqui, mas o que o autor sagrado quer colocar é que os homens eles estavam muito desatentos a uma bênção de Deus. E a gente sabe que em Sodoma e Gomorra os homens também comiam, bebiam, se davam em casamento, mas de maneira ilícita. Então, uma das coisas que acaba distraindo os sentidos, nos perdendo. E de maneira mais explícita e mais clara ainda, São Paulo coloca aos romanos: vós que sabeis que em que tempo estamos, é hora de despertar. E ele diz: a noite está adiantada, ou seja, existe um tempo confuso, de trevas, este tempo que vivemos, mas o dia vem chegando, então há uma esperança, está aqui. Então, a virtude deste domingo do Advento, para isso, vistamos as armas da luz. O que é a arma da luz? A gente sabe que o primeiro combate dos seres invisíveis criados por Deus, dos anjos e dos demônios, foi um combate nas ideias, na luz das ideias. Os demônios decaídos, antes de serem demônios, eles eram anjos, espíritos sem corpo, e eles começavam a divergir nas ideias. Como Lúcifer era um serafim, que estava muito perto de Deus Pai, e dentre os 3 coros angélicos, o mais próximo do primeiro coro, do primeiro coro, que é a hierarquia dos anjos e dos arcanjos, Michael, quem como Deus, ele vence com esta ideia, né? Então, Lúcifer, que de maneira presunçosa divergiu de Deus e da comunhão com Deus e colocou muitos anjos a se perder nesta mesma ideia, aparece então um general, né? um arcanjo bem mais abaixo lá da hierarquia dos coros angélicos, e com esta força ele então questiona Lúcifer: quem como Deus? Ninguém é como Deus. E a sua humildade vence aquela batalha. Os anjos são expulsos do céu, decaídos então viram demônios e vão morar no lugar próprio para eles, que é o inferno. Neste inferno existe um fogo que é o mesmo amor de Deus. Como assim, padre? Um fogo? Porque Deus é bom e tudo que Deus criou é bom, mas Deus deu uma liberdade para os anjos decidirem o que eles queriam, provar o amor deles a Deus, ao Criador. Então eles divergiram, então foram queimados no fogo do amor de Deus, eternamente sendo tostados pelo amor do sim da Virgem Maria, por exemplo. Eles não suportam o sim de Maria. Eles não suportam um Filho de Deus caminhando para o céu. Logo eles vão fazer tudo para tentar os homens, para que eles vão para a perdição. Divergindo de Deus, da comunhão de Deus, vamos perceber apenas no momento da nossa morte se a nossa alma ela está em amizade com Deus ou se ela está em inimizade. Estando em inimizade com Deus, vamos supor que passaremos a eternidade em um grande remorso, porque tivemos a liberdade de amar a Deus e negamos a Deus. Como padre nós negamos a Deus? Bom, hoje não é o padre quem fala,
mas é a própria igreja que nesta leitura diz que procedemos honestamente, devemos vestir as armas da luz, procedendo honestamente, vendo como se fosse em pleno dia, sem sombras. Depois, o que é que leva a alma para ficar em trevas? Por fim, glutonerias, bebedeiras, orgias sexuais, imoralidades, brigas, rivalidades. Tudo isso, então, é contrário à lei de Deus. Pelo contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo. E agora a gente volta para o Evangelho, lembra de que se davam em casamento os homens no tempo de Noé, mas que eram relações ilícitas, e nosso Senhor pede que nós possamos vigiar. E o dono da casa, quem é o dono da casa? Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles que são dono da nossa casa, eles são que nos deram a vida. Por isso, irmãos e irmãs, o que precisamos então é ter esta grande esperança de salvação. Crer que o dia, a noite, as trevas, estava lá na vida passada, no pecado, no erro, e que agora nós estamos aqui, na luz divina, iluminados por Deus. E nesta esperança de que é Deus que nos concede a graça de dizer sim a Ele, de ficarmos firmes na fé, de nos elevarmos, como na primeira leitura, Na primeira leitura é uma subida para o monte. Vamos subir ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que Ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir os seus preceitos. Numa subida, se for um lugar muito alto, a gente fica até sem fôlego, porque o ar vai ficando rarefeito, ou seja, sem oxigênio. Quer dizer que toda subida é uma mortificação. E desde o Calvário que Jesus subiu com a cruz, também a nossa vida espiritual, se formos levarmos em consideração, uma subida é uma mortificação, falta ar, ou seja, eu vou morrendo fisicamente. Então eu devo aprender a morrer por Cristo, não deixar e renunciar. Quantas graças não foram derramadas naquela subida para o monte, por meio do rosário. É isso, meu irmão e irmã. Amar é sacrifício, amar é sofrer, mas vale mais a gente sofrer um pouquinho por Deus, um pouco de calor aqui na terra, um pouco de cansaço, um pouquinho de fome, um pouquinho de sofrimento, mas vale um pouquinho de sofrimento na terra e alcançarmos o reino dos céus. E por amor a Cristo, nós vamos então fazer esses pequenos sacrifícios para chegarmos a esta altura de Cristo e que a nossa alma possa se tornar leve para subir para o céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.